Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, a epígrafe diz: o bom pastor, porque Jesus, Deus, eles são os 10 mandamentos. Então, quando você lê o número 10, Jesus está falando: aquele que não entra pela porta, mas entra por outra parte, é ladrão e salteador. Quando vai no versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Por que ele diz que ele é a porta? Porque Jesus, ele é a serpente. O número 9 no hebraico significa sabedoria e conhecimento, que é a serpente. A serpente significa sabedoria. E o que é a serpente? A serpente são os 7 Espíritos de Deus que fala no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. A serpente são os 7 Espíritos de Deus. Então você pega os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte. Lá no capítulo 33, versículo 23, lá fala. Lá Deus revela o corpo físico dele para Moisés. Com os 7 Espíritos e um corpo, 8. Quando Jesus nasceu na carne, deu 9. Por isso que Jesus é o número 9, a serpente, a sabedoria verdadeira. Em João 10, versículo 9, ele está falando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, entrar pelos mandamentos. Jesus é os mandamentos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Aqui Deus se apresenta no Egito e faz o seu primeiro milagre. Olha o que ele diz, ó. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, ó. Deus falando, ó. Quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei vós um milagre, dirás a Arão: toma tua vara e lança diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. Faraó também chamou seus sábios e encantadores e os magos, e fizeram também o mesmo, os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Entendeu? Então, a serpente que Deus criou, que simbolizava Cristo, engoliu todas as outras serpentes que Faraó tinha criado. Por quê? Porque Jesus, ele é a serpente verdadeira. Ele é a sabedoria. Quando Deus fez isso, ele estava dizendo que a sabedoria dele, verdadeira, que é Cristo, no final dos tempos engoliria todas as falsas sabedorias. Serpente significa sabedoria. Quando Deus transformou a vara de Arão em serpente, ali ele estava falando de Cristo, que é a serpente. Quando ele engoliu as outras serpentes que o Faraó criou, ali Deus estava dizendo que todo mal, todo engano e mentira seria engolido no final dos tempos e seria destruído. Entendeu? Jesus, ele é os 10 mandamentos, ele é a serpente. Quando você lê os 10 mandamentos, o 7º dia, que é o mandamento do sábado, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E os 7 é o Cordeiro. Quando você lê os 9 mandamentos simbolizam a serpente, que é o número 9. Os 9 mandamentos é Cristo e os 7 Espíritos é o Cordeiro, que é Cristo também. Quando você junta os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Então Jesus, ele é o Cordeiro e ele é a serpente. As serpentes são os 9 mandamentos e também é os 7 Espíritos de Deus que fala no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Então você pega os 7 Espíritos com o corpo de Deus Pai, que foi revelado no monte. No livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, Deus revela o seu corpo físico para Moisés. Então, 7 Espíritos, o corpo de Deus Pai, 8. Quando Cristo veio na carne, deu 9. Por isso que Jesus, ele é a serpente, a sabedoria verdadeira. E ele é a porta, quem entrar por ele será salvo.